Olá, querido irmão, querido ouvinte, aqueles que nos acompanham. Louvamos ao Senhor por mais um dia do nosso alimento diário que nós vamos desfrutar nessa manhã, nessa tarde, não sei quando você está nos assistindo. Chegamos ao sábado. O tema de hoje é a carne, a lei e o pecado, que está dentro do tema dessa semana, que é a criação do homem, a sua queda. Vimos até aqui que Deus ele criou os anjos, e entre os anjos havia um arcanjo chamado Lúcifer, que tinha dotado de muita competência. Esse arcanjo ele se orgulhou, se corrompeu e corrompeu a criação, danificou a terra, se transformou num caos. Deus então em Gênesis 1 começa a recriar essa terra por meio da luz. Então por último ele criou o homem e entregou ao homem o domínio sobre toda a criação que Deus tinha feito. Só que esse homem, ele também foi enganado e corrompido, entrou o pecado. Originalmente o homem ele foi criado puro e sem pecado, mas o pecado, o veneno da serpente, a serpente ali, enganou a Eva e Adão, introduziu então no homem, na humanidade, o pecado. Então o corpo do homem, desculpa, querido irmão, passou a ser então a carne, a carne pecaminosa, a carne do pecado. A Bíblia nos relata em Gálatas que a carne milita contra o espírito, porque são opostos, Então essa palavra carne não é mais o corpo, a carne física, o corpo, mas se transformou a carne maligna, a carne do pecado que luta contra as coisas espirituais, que luta contra a lei de Deus. Se a gente for em Efésios ou em Romanos, querido irmão, Romanos capítulo 7, no versículo 7 em diante, a gente vai ver que o pecado que está na nossa carne, ele luta, e ele nos escraviza. Durante essa semana a gente viu que se você quer lutar contra um crocodilo, você não pode lutar no terreno dele, porque você vai perder. E Satanás ele nos leva justamente a gente querer lutar contra o pecado, contra a carne, não viver terreno, não viver com a nossa mente. Irmãos, se a gente for lutar contra o pecado, contra a nossa carne na mente, a tendência é que a gente sempre venha a ser derrotado, Ó Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, irmãos, que precisamos nos voltar ao Espírito, precisamos estar de fato pensando nas coisas lá do alto, vivendo as coisas lá do alto. Em Romanos capítulo 7, versículo 7, a gente vai ler o 7 até o 24, fala: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então, querido irmão, quanto mais vem a lei de você dizer não pode fazer isso, mais você vai fazer. Quanto mais você em si mesmo lutar contra o orgulho, mais orgulhoso você vai ser. Quanto mais em si mesmo você lutar contra as concupiscências da carne, mais elas vão se aflorar, É isso que o Paulo está falando aqui, Quanto mais ele tentar se reformar, lutar contra a sua natureza pecaminosa, mais essa natureza pecaminosa via e o matava. Ó Senhor Jesus! Aí o versículo 13, para adiantar, fala, acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo
Versículo 15. Porque nem mesmo eu compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, querido irmão, querida irmã, tem um pecado que ele quer nos escravizar. Diariamente, nós travamos uma luta contra esse inimigo maligno que está na nossa carne, né? E é uma luta diária, irmãos, e de nós mesmos aqui, como Paulo mostrava, né? É derrota após derrota, escravidão, irmãos. Ele nos sujeita, o diabo, ele nos sujeita, o pecado nos acorrenta de tal forma que tira todas as nossas forças, né? Nós vimos essa semana que o inimigo ele lançou um império, que é o império das trevas, e que nos escraviza nesse império. E aqui o apóstolo Paulo continua no versículo 18, né? É um relato, irmãos, que o apóstolo Paulo fez, que é a minha história, é a sua história. Aí o versículo 18 continua, né? Vamos repetir o 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer está em mim, o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o que detesto, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Mais uma vez, irmãos, aqui está claro que o pecado habita na nossa carne e quer que a gente o obedeça. Por um lado está o espírito, do outro lado a nossa carne e no meio a nossa alma, a nossa vontade, nossos pensamentos. A carne puxa para você para querer pensar nas coisas da carne e o espírito está puxando, irmãos, para você se voltar às coisas do espírito, né? Mas só a nossa alma, nós tendemos a ser escravos, né? Só querer fazer o bem não é o suficiente. Só querer praticar a palavra de Deus não é o suficiente, porque você vai se pegar mais uma vez escravo. Quantas vezes você já prometeu, não vou fazer mais isso, não vou pensar mais nisso, não vou assistir mais isso, não vou falar mais isso, a partir de hoje eu vou fazer isso, isso e isso, né? Principalmente no ano novo, né? A gente faz muitas promessas, esse ano vai ser diferente, mal passa janeiro e nós já estamos na mesma condição anterior. Porque, irmãos, o pecado ele nos escraviza, por mais que a nossa mente, né, ele vai nos escravizar. Quanto mais mandamento, quanto mais exigência você colocar para si e às vezes para os outros também, maior vai ser a morte, né? Mais profunda vai ser a morte. E então nos pegamos numa situação de desespero, né? Como o apóstolo Paulo aqui fala no versículo 21, né? Então eu queria fazer o bem, encontro a lei do que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Aí chega então a questão que Paulo ele desespera, né? Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte, né? Mas graças a Deus, irmãos, por Jesus Cristo. Fala aí de onde você está. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por um lado, o pecado nos escraviza, nos faz tudo isso, a tal ponto da gente dizer desventurado, jogar a toalha, eu desisto. Mas, irmãos, quando você percebe que há Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele morreu por nós, que Deus sabia da nossa condição, que nós não venceríamos o pecado, Ele enviou o seu próprio Filho para nos salvar dessa condição, querido irmão, querida irmã. Aleluia! Você não se alegra com isso, irmãos? Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, fala disso, né? Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido da lei, sob a lei. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele também estava sujeito a essa lei. Mas para quê, irmãos? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação.
Hoje nós somos filhos de Deus, nós recebemos a vida de Deus, querido irmão, querida irmã. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos mostra que Ele nos libertou. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, irmão, nós recebemos a vida de Deus, e é essa vida que vai vencer o inimigo, que vai vencer o pecado. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 fala: Ele vos deu vida. Em Gálatas, Paulo falou, em Romanos 7, Paulo falou várias vezes que eu morri, que o pecado me matou, porque o pecado me escravizou, e eu morri. Mas em Efésios capítulo 2, versículo 1 fala o seguinte: Ele vos deu vida. Aleluia! Ele me deu vida. Ele me deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Fale para você mesmo, irmãos. Ele me deu vida. Eu estava morto no meu delito e pecado, mas hoje eu vivo. Porque Ele me deu vida. E no versículo 5 repete: E estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Oh, querido irmão, querida irmã. Hoje nós temos o sangue de Jesus para nos perdoar, para nos lavar. E nós temos a vida de Deus, que é a vida que vai nos levar a vencer o pecado, a vencer o mundo e a vencer todas as coisas. A vencer essa natureza maligna que habita em nós e que nos escraviza, que nos faz morrer. Toda vez, irmãos, que você se pegar na condição de morte, se lembre de uma coisa: Ele já te deu a vida. Você precisa se apropriar dessa vida. Você precisa se apossar da vida de Deus. Você pode invocar o nome do Senhor e dizer: graças a Deus por Jesus Cristo. As circunstâncias vêm, o pecado vem, a acusação do inimigo vem, a sua consciência também vem te condenar, mas aí você se lava com o sangue do Senhor e você se apropria dessa verdadeira vida para vencer o inimigo e vencer o pecado. Amém? Gostaria de terminar esse vídeo com oração. Eu gostaria que também você compartilhasse esse vídeo com aqueles irmãos que precisam tocar na vida de Deus, receber essa verdadeira vida. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou do império das trevas. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado. O Senhor nos libertou, Senhor. Ó, Senhor, a nossa carne, de fato, todos os dias ela quer nos derrubar. O inimigo, Senhor, ele é muito astuto. Ó, Senhor, ele vem de formas mais variadas para nos distrair e nos fazer desistir da própria vida. Mas louvamos ao Senhor, porque dentro do nosso espírito há a tua vida, Senhor, há o Senhor mesmo. Nós podemos tocar na vida todas as vezes que invocamos o teu nome, nos voltamos à tua voz, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua vida. Oh, nessa vida nós vencemos o maligno. Oh, muito obrigado, Senhor. Senhor, que aquele que me ouve, Senhor, também possa contatar a tua vida, possa receber a tua vida. Oh, Senhor Jesus. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Jesus Cristo é o nosso Senhor.